Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que você descobre que você vive uma calamidade da alma por viver com uma pessoa narcisista? E aí você, por carregar muita mágoa, muitos traumas ou muita traição, de ouvir palavras desagradáveis, abusos verbais, traições, feridas na alma, tem pessoas que vivem uma calamidade da alma. Então, ela é doente, não consegue mais ter esperança, não consegue mais ter fé, não consegue mais ruminar, ela não consegue mais ter consciência do próprio comportamento por viver fugindo do sentimento que foi criado dentro dessa pessoa por viver com uma pessoa abusiva. E aí a pessoa foi se calando e foi adoecendo da alma. E se a pessoa foi adoecendo da alma, ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança. Então ela não sabe nem o que é fé, nem o que é esperança. Então ela só sabe o que é não ter paciência. Então ela vai dizer, eu não tenho paciência, e ela não quer conversar, e ela não quer saber, porque ela não consegue mais ruminar. Ela não consegue mais entrar no inconsciente, porque ele não quer sentir. Ele não quer sentir as aflições que geralmente ele já sente. Mas por ele viver fingindo, ele fica sentindo como se fosse a prestação. Então quer dizer, não serve. Não tem sentido esse sentimento que a pessoa sente, mas ela foge do sentimento por ela não saber qual é a razão desse sentimento. Então o corpo geralmente vai sofrendo e a pessoa geralmente vai viver nos médicos e ela vai naturalizar ter insônias, ter problemas, porque ela não sabe a respeito da alma, o que é uma ausência de fé. Então quer dizer, se você mora com uma pessoa altamente narcisista, abusiva, você vai perceber que você não tem um equilíbrio emocional. Quer dizer, você não tem uma blindagem emocional, por você ter se blindado para não sentir um sentimento que você já reconheceu sentir. Você não sabe, é a razão disso. É o acúmulo da alma que a pessoa já reconheceu. Então ela vai ficar tentando fugir desse sentimento, de tanto ela já ter sentido, mas ela não sabe a respeito disso. Então quer dizer, eu separei 10 características para que você entenda de uma ausência do que é uma pessoa que ela é blindada. Tem pessoas que se acha blindada, se acha forte, mas ela não sabe o que é ser forte. Então ela cria uma fortaleza, uma visão de superação para não sentir um sentimento que já está dentro da pessoa. Então ela vive sofrendo. Por quê? Porque carrega traumas, feridas, traições, abuso verbais, qualquer tipo de abuso, então já sofre da alma. É uma alma amargurada. Entende? A pessoa já tem a alma amargurada, mas ela desconhece do assunto. Então ela não consegue ter a blindagem, então ela vai sofrendo a prestação a longo prazo. Qualquer coisinha a pessoa está sofrendo, então ela está fugindo de sentir o sentimento que já está dentro dela. E ela não sabe que se ela não buscar ajuda, esse sentimento só vai piorar. Ela não vai conseguir mudar da forma que ela acredita conseguir mudar. Ela acreditou conseguir mudar fugindo do sentimento. Sentimento esse que a longo prazo ela vai vendo que ela vai sentindo. Então ela vai criando uma visão de superação. E ela acredita que é forte, é uma pessoa forte. Ela aprendeu a superar o sentimento. Então ela criou essa visão. Mas o corpo, a emoção, o sentimento, ela está sempre sentindo e ela não sabe a razão. E onde está escrito isso para que você entenda que a Bíblia explica todo o manual do sentimento da pessoa. Deus explicou isso para Jó, para que você entenda. Primeiro eu vou explicar para depois eu ler para você entender que o corpo da gente denuncia uma alma que ela está amargurada.
Você já ouviu alguém dizer assim, fulano é uma pessoa miserável, não sente nada, é uma pessoa miserável, nada ela se abala, nada ela sente, porque ela já está fugindo dos próprios sentimentos, então ela não quer sentir, mas ela faz os outros sentir. Então quem está convivendo com uma pessoa narcisista está sofrendo a prestação, sofrendo a longo prazo, entende? Então a ausência de um coração blindado, ele se explica demais. É uma pessoa que ela tá sempre ela tá se explicando, ela tem a necessidade de explicar porque ela não quer magoar a pessoa. Então ela tá sempre se explicando, ela tá sempre no excesso, ou ela não explica mais nada. Ela não quer saber mais nada, ela não explica mais nada, ou ela vai estar se explicando demais com medo de desagradar as pessoas. Você está percebendo que a pessoa está sempre explicando coisas que ela não tinha necessidade de estar explicando, mas ela está explicando, né? Ela engole tudo calada. Essa alma que está amargurada, com excesso já de amargura, ela fica calada, ela engole tudo. Mas em alguns momentos você vai perceber que ela engole mais para evitar com aquela pessoa, porque ela não consegue debater mais com aquela pessoa. Então ela engole calada, mas ela desconta o sentimento, o ressentimento. Quando ela menos espera, ela está descontando em outras pessoas. Ela está descontando num cliente, ela está descontando no filho, porque ela engole tudo calada daquele narcisista que ela convive e que ela precisa se calar porque ela não consegue mais falar. E Deus explicou isso para Jó. Ele sente, a pessoa que está sofrendo com o narcisista, ele sente um abafamento, uma agonia. Então ele vai dizer que é crise de ansiedade. Ele sente aquela fadiga, aquele cansaço, aquela falta de ar. Em alguns momentos a pessoa sente até calafrio. Ela sente calor e sente frio ao mesmo tempo. E tem até ânsias de vômitos. Por quê? Porque é uma alma que está sofrendo, amargurada a longo prazo. E ela desconhece a respeito da alma. Quer dizer, preste bem atenção para você entender que Deus explica sobre a alma e sobre os sentimentos. Não é sobre religião, como as pessoas acreditam, né? Ele tem medo de desagradar a pessoa. Uma alma que está amargurada, que ela não consegue mais pesar a amargura dentro dela. Então ela tá com medo de falar e desagradar. Será se eu falar ele vai ficar com raiva? Será se eu falar? Será se eu posso falar hoje? Será se a pessoa tá bem? Será se eu posso perguntar, pedir, falar algum projeto? A pessoa tá sempre pisando em ovos. Ela tá com medo até de falar, morando com o narcisista, né? Quando você sai da conversa com o narcisista, quando você vai ter que conversar com essa pessoa, você percebe que o seu corpo sai da conversa todo moído. Parece que você levou uma surra. Você tem que se preparar emocionalmente para ter que encarar uma conversa, que muitas vezes você até foge da conversa. Mas quando você se depara, toda vez você tá como se você tivesse levado uma pisa, por ter a necessidade de conversar com essa pessoa que você convive, que abusa de você emocionalmente, sexualmente, financeiramente, de alguma maneira que você já teve a visão, né, que você sofre. Quando você muda apenas para agradar a pessoa, você sabe que você não é assim. Mas você muda só para agradar. Você cria um personagem sabendo, eu não sou assim, mas eu tenho que agradar para não desagradar essa pessoa que eu convivo. Ou que eu preciso conversar, que eu preciso conviver. Narcisista no trabalho, dentro de casa, né? Em alguma situação que você tenha que lidar com essa pessoa que ela é abusiva. Que você não consegue blindar o seu emocional, que a pessoa ela consegue invadir a sua alma. A pessoa ela consegue invadir a sua alma e você perde o equilíbrio emocional. Geralmente todas essas características
que eu tô explicando para você é uma pessoa que tá doente da alma porque ela precisa liberar o perdão. Ela precisa buscar conhecimento da alma, mas ela já foge. E ela acredita que vai resolver esse problema fugindo do sentimento. Entende? Quando alguém já falou para você, conversando, convivendo com você, alguém já olhou para você e disse assim: fulana, você já percebeu que quando você tá com o seu marido, você não é a mesma pessoa? Você muda quando você tá com o seu marido. Ou você muda quando você tá com a sua mãe. Você não consegue, você não interage, você não se diverte, né? Quando você tá sem a sua mãe, ou sem o seu pai, ou perto do seu patrão, perto do seu marido, você é outra pessoa. O seu semblante muda. Você já percebeu isso? Que você fica uma pessoa abafada quando você tá perto dessa pessoa que ela é narcisista. Alguém já comentou isso pra você, que você não tem o mesmo comportamento quando você está com essa pessoa que você convive. Você muda de comportamento, porque você tem medo do comportamento do outro. Por isso você muda. Você muda porque você tem medo da pessoa de repente reagir, lhe rebaixar, lhe fazer uma vergonha. Então você com medo, você muda de comportamento. E você às vezes não percebeu, mas alguém percebeu e passou para você essa realidade. Quando você não tá com a sua mãe, você se diverte melhor. Quando você tá com a sua mãe, a gente percebe que você não fica à vontade. Como se você tivesse medo de ficar feliz, alegre, de repente ela causar uma vergonha para você. Quer dizer, isso já é uma alma amargurada. E eu vou ler na Bíblia para você entender esses relatos que eu tô explicando aqui, dessa alma que tá amargurada. Você perde a calma por qualquer coisinha. A pessoa que tá doente da alma, que não consegue ter essa blindagem. Por qualquer coisinha você tá explodindo. Você tá perdendo a paciência. Você não consegue ter paciência mais. E você não consegue pensar qual é a razão desse seu comportamento. Você não consegue racionalizar. Você age como se fosse no irracional, no impulso. Porque você não tem mais equilíbrio emocional. E você não sabe a razão da sua satisfação, da sua falta de satisfação. Você só sabe que tá vendo que tá sendo assim. Que você não tá tendo paciência. Tá perdendo a paciência por qualquer coisinha. Tá brigando por qualquer coisinha. Porque você tá sofrendo da alma. Tá sofrendo abuso. Financeiro, verbal, moral. E você tá fugindo desse sentimento e querendo entender como é que você vai conviver com essa pessoa. Para não desagradar essa pessoa. Entende? Quando você pede desculpas, mesmo você sabendo que não errou. Você sabe que não fez nada, mas para evitar, você vai lá e diz: desculpa, fulano. Você sabe que não errou, mas você tá lá indo se explicar para essa pessoa. Por medo de perder a pessoa, por medo da pessoa tá descontando, né? Ele ter raiva e descontar no filho, alguma coisa faz com que você se precipite e viva pedindo desculpa mesmo, você sabendo que não fez nada. Aí você vai dizer: eu sei que eu não fiz nada, mas é melhor pedir desculpa. É melhor amenizar. É melhor mostrar pra ele que eu errei mesmo. Quer dizer, você tá uma pessoa totalmente amargurada e você não consegue mais racionalizar. Quer dizer, você tá vivendo no irracional. É uma pessoa que tá irracional. Por quê? Porque tá cheia de amargura. E onde Deus explica isso? Para que você entenda que quando uma pessoa ela não consegue ter equilíbrio emocional, ela não consegue pensar na própria razão, na própria existência, quando uma pessoa tá ausência de esperança, que a pessoa que não tem esperança, ela não consegue ter fé. Ela não tem visão de futuro. Então, quer dizer, se eu não tenho isso, eu tô vivendo do passado. E se eu tô vivendo do passado e eu tô sofrendo, eu tô também fugindo. Eu tô com medo de viver ressentindo um sentimento que já tá dentro de mim. Por isso eu não me reconheço mais. Por isso eu vivo no irracional. Eu não consigo mais racionalizar e ter consciência dos meus sentimentos.
Entende? Por quê? Porque acumulou muita mágoa. Acumulou muito ressentimento, muita humilhação, muito desprezo, muita traição. Então, geralmente quem convive com uma pessoa assim, que tem visão, alguém pode dizer, é uma pessoa miserável. Uma pessoa dessa é uma pessoa miserável. Por quê? Porque essa pessoa que ela é miserável da alma, ela tá sofrendo, e por ela não querer sofrer, ela faz os outros sofrer. Ela vive no irracional. É uma pessoa que não pensa mais. Tá vivendo como um animal. Então, quem convive com essas pessoas tá sem fé, sem esperança, sem paz, sem dormir bem. Então, precisa urgentemente, para que a pessoa não chegue ao estágio da loucura, ela busque ajuda. Porque sozinha ela não consegue sair desse padrão. E Deus explicou isso para Jó. Olhe bem a leitura para você entender, né? A justificativa das queixas. Uma pessoa que ela tá queixosa, que ela tá cheia de mágoa, e a balança não deixa mais ela pensar. Ela não consegue mais racionalizar. Ela não tem raciocínio mais da alma. Ela não quer mais pensar na própria vida. Ela jogou o emocional dela para uma visão de superação. Então você vai acreditar que é uma pessoa miserável. É uma pessoa miserável, uma pessoa dessa que não tem pena de ninguém. Ela não tem mais pena, ou ele não tem mais pena de ninguém. Ele tá com esse comportamento. Por quê? Porque tá fugindo da emoção, tá fugindo da visão. Então, tá jogando, ele já tá se defendendo. Ele já tá se precavendo. Entende? Por quê? Porque carrega a ausência do perdão e a mágoa dentro dele. Acumulou. Da raiva, das frustrações, da perca, virou mágoa. E ele acredita que não sente isso. Mas você vê no comportamento da pessoa. Como ela é reativa, como ela vive o tempo todo acusando, como é que ela não quer ouvir, como é que ela não quer saber, como é que é... Ou então ela tá ou para mais ou para menos no exagero do sentimento. Não tem equilíbrio do sentimento mais. A pessoa não tem. E ela não consegue saber por que isso. Porque ela acredita não ter mágoa. Ela acredita não ter ressentimento. Por quê? De tanto fugir. De tanto fugir do sentimento, ela acreditou que superou. Entende? Mas ela tá jogando nas pessoas esse sentimento. Então, quando você conversa e convive, você vai dizer, é uma pessoa miserável, essa pessoa. Não tem dó de ninguém, ela não tem pena de ninguém, ou ele, né? Então, Deus diz aqui, se a minha mágoa retamente se pesasse, olha, perdeu o peso. Olha só a aula que Deus deu a Jó. Se a minha mágoa retamente se pesasse, e se a minha miséria justamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a área dos mares, as areias dos mares. Quer dizer, é uma pessoa que por qualquer grão de areia ela já está se defendendo. Ela se defende acusando as pessoas. E ela está causando mal na vida dos filhos, o marido causa esse mal na vida da mulher, né? E a mulher vive superando o sentimento e causando mal na vida do filho, porque ela aguenta a calada do marido, mas desconta no filho. E ela não tem essa realidade dentro dela. Por quê? Porque ela não consegue mais pensar. Ela não quer ajuda de ninguém, ela não quer falar, ela quer esconder. Ela quer fugir do sentimento. Porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Qualquer coisinha é como areia do mar, qualquer coisinha a pessoa já me cala. As minhas palavras estão sendo engolidas. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente como veneno, suga o meu espírito. Eu me sinto sugada. Quando uma pessoa mora com uma pessoa que ela é narcisista, que ela é borderline, que ela é temperamental, é uma pessoa bipolar, ela suga as outras. Ela cala as outras.
Então parece que a pessoa não tem sentimento nenhum. É aquela pessoa fria. Parece que ela é fria, mas é de tanto ela fugir do próprio sentimento. Então quem não sabe a respeito da alma, ele só tá vendo. Ele não tá entendendo. Por isso geralmente as pessoas dizem assim, né? É miserável, uma pessoa carne de pescoço. Não presta pra nada, não presta pra conviver. Como é que você convive com uma pessoa dessa? Que qualquer coisinha a pessoa tá acusando, brigando, jogando a culpa em você e não deixa você falar, não deixa você se explicar, não deixa você dizer que ele tá precisando. Quer dizer, vai ficando difícil. Vai ficando difícil. E a pessoa não quer ajuda, ela não quer. Quer dizer, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Os terrores do Deus se armam contra mim. Porventura zurrará o jumento montes junto à relva? Ou mugirá o boi junto ao seu pasto? Ou comem-se a sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? Deus está explicando aqui, quer dizer que é uma pessoa que está buscando os seus próprios prazeres e fugindo de algo que ela não tem explicação. Entende? Ele está fugindo, a vida perdeu o prazer. A vida dessa pessoa perdeu o gosto, ela perdeu o prazer de viver. Ela não consegue conviver mais com as pessoas. Ela está fugindo de um sentimento, de um ressentimento que já está dentro dela. Mas ela não sabe mais se livrar disso. Então, para ela, tá ruim com ele, pior sem ele. Porque ele tá reclamando mesmo, convivendo. Então, eu tô buscando aprender a conviver com essa pessoa. Eu tô buscando uma maneira de viver. Eu tô buscando prazer, porque tá sem prazer. Tá sem gosto. A alma tá sem gosto. É isso que Deus está explicando aqui. Então, ele tá buscando. Porque não tá insípido, perdeu o prazer. A pessoa não tem prazer com nada. Tá insípido. Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocá-las, pois são para mim como comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero. Tá vazia. É uma alma vazia. E que Deus quisesse quebrantar-me, e que soltasse a sua mão e me acabasse. Muitas vezes essas pessoas têm vontade de morrer. Essas pessoas que estão nesse estágio da alma. Elas pedem para morrer. Isso seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do meu santo. Veja o que Jó explicou aqui. Por que era que ele era assolado desse sentimento? Porque não poupou as palavras. Porque quer viver condenando todo mundo. Ele criou essa defesa, jogar para fora o ressentimento que está dentro dele e ele acredita não poder se livrar disso. Porque não acredita no perdão, porque não tem visão de esperança, porque não sabe o que é ter fé. A mente está jogada no passado e ele está ruminando, ele está revivendo. Então toda hora que ele revive, ele joga nas pessoas, ele condena as pessoas. Está presa nesses agrilhões, está presa nos agrilhões. É por isso que você vai, quando você está convivendo com essa pessoa doente, o seu corpo sofre que você não sabe mais o que fazer. Você fala e a pessoa não ouve, a pessoa não acredita, a pessoa não quer mudar, ela quer justificar. É a justificação da alma. Ela está o tempo todo justificando. Ela não quer saber a razão. Ela não quer mudar. Ela quer condenar as pessoas. Entende? Quer dizer, você quando convive com uma pessoa assim, você adoece junto, você morre junto, você vai viver pisando em ovos com essa pessoa para conseguir sobreviver com essa pessoa, porque você não sabe mais o que fazer. Você já fez de tudo para agradar e viu que não conseguia mais agradar.
Por isso você fica uma pessoa desesperançada. Você não sabe mais o que fazer para conviver com essa pessoa. Se você tem que conviver com essa pessoa, o que é que você vai fazer? Porque você quer falar, você quer ajudar, a pessoa não quer. Ela tá condenando você. Ela tá jogando a culpa em você. De tudo que ela sente, de tudo que ela não sente, ela tá condenando o tempo todo. Por isso você vai dizer, é miserável. É miserável uma pessoa dessa. Porque parece uma pessoa insensível, que não sente mais nada. Quer dizer, ela sente, mas ela tá fugindo do sentimento. Ela tá querendo superar esse sentimento. Então ela vai causar mal na vida de quem conviver com ela. Porque ela criou essa visão de superação. Ele vai dizer, eu sei que eu não tenho paciência. Eu sei que eu sou assim. Então ele criou essa visão de superação. O eu sou assim. Eu sou assim. Então quem convive com essa pessoa vai dizer, como é que eu vou conseguir viver com essa pessoa? Então você vai tentar o máximo conviver para estudar a pessoa, mas você vai tentar agradar a pessoa o tempo todo, para que ela não brigue, para que ela não exploda. Então na visão dela, ela tem visão de superação, que ela é boa, porque você está tentando agradar, porque você está tentando fazer, porque você aprendeu a fugir do sentimento ruim agradando a pessoa. Então ela não vê você como bom, ela vê ela como bom. Ela tem essa visão de superação, porque ele não tem paciência. E que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e me acabasse. Isto seria a minha consolação e me refrigeraria no meu tormento, não me poupando ele, porque não ocultei as minhas palavras do santo. Qual é a minha força? Para que eu espere. Quer dizer, você pensa que a pessoa é forte. Ela parece ser uma pessoa forte. Porque ela criou essa fortaleza. Fugir da emoção, fugir do sofrimento. Entende? Qual é a minha força? Para que eu espere. Qual é o meu fim para que eu tenha paciência? Então, quer dizer, eu percebi já, eu tive uma fase da minha vida que eu sabia que eu não tinha paciência. Quer dizer, se eu vou no salão e tem muita gente que não tem paciência, eu prefiro não arrumar o cabelo. Eu vou pra festa de cabelo arrumado, mas eu não quero estar ali perdendo meu tempo. Pra mim, eu tô perdendo tempo, porque eu vivia no ativismo, eu não tinha mais paciência. Então, quando uma pessoa ela chega nesse estágio da alma, que ela sabe, ela só não sabe a razão, que é do acúmulo de mágoa. É o acúmulo de frustração, de traumas, pessoas que carregam traições, feridas, frustrações, foi magoada demais com as palavras, então ele não quer se ver, ele não quer pensar, ele vive já no ativismo, entende? Então ele não sabe porque ele é assim, ele só sabe que ele é assim. Então geralmente você conhece essa pessoa, uma pessoa que é assim, ele vai dizer, eu sei que eu não tenho paciência, por que é que eu tenho que ter paciência? Por que é que eu tenho que ter... Ele aprendeu, ele se adaptou a ter essa visão. Por quê? Porque ele não quer mais se ver. Ele não quer mais pensar, ele não consegue mais. De tanto ele fugir da própria visão, do próprio sentimento. De um sentimento que foi criado dentro dele com a palavra. É o que Jó está dizendo aqui. Por eu ter ignorado a palavra do santo, quer dizer, uma pessoa que vive julgando, que vive acusando, que vive mentindo, que vive omitindo, ele vai buscar uma razão de viver. Então, quer dizer, nessa razão de viver, ele não vai entender a própria alma. Porque ele está vivendo pela visão. E na visão dele, ele está tentando de tudo. Ele está tentando superar, ele está sobrevivendo. Se ele convive com uma pessoa nesse grau, que eu convivi com várias, né? Mãe narcisista, ex-marido narcisista. Quer dizer, você faz tanto para agradar e vê que não consegue agradar. Então você acredita superar o sentimento, fugindo do sentimento. Fugindo. Então tudo que você passou tá dentro da pessoa. Então quem convive com esse tipo de pessoa que não sabe o que é perdão, então ele vai dizer, eu não tenho que perdoar não. Tenho nada para perdoar, porque ele vive fugindo. Ele está criando. Então você vai perceber que a pessoa não tem paciência nenhuma.
Ela não tem paciência, mas ela não consegue conviver com ninguém. Ele não consegue conviver, porque na convivência ele vai estar acusando, ele vai estar justificando, ele vai estar condenando. Essa vai ser a visão do comportamento de uma pessoa que ela está amargurada. Porque na amargura ela não vai conseguir ter fé. É uma pessoa sem esperança. A fé acompanha a esperança. É uma pessoa que não tem visão. Então, se eu não tenho visão de futuro, se eu tô com a mente no passado, e mesmo eu com a mente no passado, eu tô fugindo desse sentimento, desse ressentimento, eu aprendi tudo já com o sentimento. Então, eu tô aprendendo agora é fugir do sentimento. Eu tô aprendendo a conviver com essa pessoa que eu convivo. Eu tô buscando superar e aprender a todo tempo. Mas quer dizer, na prática eu tô vendo que mesmo protegendo o meu emocional, mesmo eu vendo que eu tô conseguindo, em alguns momentos eu tô ressentindo. Então eu vou sofrer a prestação. Porque eu não consigo mudar a pessoa. E agora eu não sei mais como mudar, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer para agradar essa pessoa. Porque na visão da pessoa que ela criou essa visão de superação, ele, na visão dele, ele aprendeu a lhe manipular, ele aprendeu a superar, ele aprendeu a ganhar assim, a vencer assim. Então ele não quer pensar, ele não quer mudar, ele não quer se ver, ele vai condenar você. Ele não vai mudar. A pessoa que ela é assim, magoada, amargurada, ela não tem, pra ela diz, por que eu tenho que mudar? Na visão dela tá tudo bem, mas ela tá causando mal no outro. Então quem convive de perto vai dizer, fulana, quando você tá com a sua mãe, você não é assim. Você chega a ficar apagada quando você tá com a sua mãe, se for uma mãe narcisista. Se for um marido narcisista e conviver muito com uma amiga, a amiga vai ver. Quando você tá sem seu marido, você é uma pessoa, com seu marido você é outra, porque é uma pessoa que tá protegendo. Ela tá se protegendo. Então ela faz tudo para agradar, ela faz tudo para não desagradar, ela faz tudo para proteger essa emoção que já está dentro dela. E ela não sabe que esse sofrimento vai ser mais a longo prazo. Porque tudo que for causando dentro dela não vai sumir. Entende? Não vai sumir. Então ela só vai saber dizer que não tem mais paciência. Eu não tenho mais paciência, eu não sei mais o que fazer para sobreviver com essa pessoa. Por quê? Porque na visão de quem pratica, na visão do amargurado, ele não tem para que mudar. Que ele já conseguiu dominar o outro. O outro faz tudo para ele, tudo por ele. Então, na visão dele, ele aprendeu a superar a emoção, o sentimento. Mas aquela pessoa que está sofrendo, ela não entendeu a razão, a visão. A visão da razão daquela pessoa. Porque parece que ele não sofre. Quem não convive bem diz, é uma pessoa que não sofre. Ela não tá nem aí de desagradar, ela não tá nem aí em desabafar, em causar uma vergonha, em causar um desprazer para você. Por quê? Porque ele aprendeu a superar o sentimento, aprendeu a manipular você, ele já sabe o seu ponto fraco, ele já sabe que você tem medo. Ele aprendeu, a visão dele, ele está na visão de vantagem, de ganho. Porque você alimentou essa visão. Quer dizer, você fazia tudo para agradar, você fazia com medo de não desagradar, você tudo isso que eu expliquei aqui, no anterior, né? Então, quer dizer, por que não ocultei as palavras do santo? Qual é a minha força? Para que eu espere, ou qual é o meu fim, para que eu tenha paciência. E porventura a minha força, a força da pedra. Veja que é uma pessoa que está vivendo forçada. É uma pessoa que ela está vivendo, quem vive com um narcisista nesse grau, ele está sobrevivendo. Então quer dizer, ele forçou a natureza dele a conviver com essa pessoa. Ele forçou a natureza dele conviver com essa pessoa. Quando eu tive essa visão, eu digo, se eu fizer,
eu saio no prejuízo. Se eu tento agradar, eu saio no prejuízo. Se eu não tento agradar, eu saio no prejuízo, então eu não vou mais agradar. Pelo menos eu não tenho prejuízo financeiro, pelo menos eu não passo vergonha, quando você pode se afastar da pessoa, que ela tá doente, que ela é doente, né? É narcisista. Ela não quer mudar, ela não vê mudança. Mas quando você tem que conviver com essa pessoa, geralmente que tá nesse grau, e você tenta mudar, ele vai mudar também. Porque ele já fez você assim. Então ele não aceita que você mude. Quando você vai mudar, se você não busca a cura da alma e você vai mudar para essa pessoa, agora ela vai tentar descobrir por que você mudou, por que você não tem mais medo, por que você agora não tá nem aí para ele, por que agora você não faz mais questão de agradar. Ele vai querer buscar qual foi a razão da sua mudança. Porque ele já estudou você e ele sabe que você tem medo de desagradar, que você tem necessidade de agradar, que você tem medo dele. Então ele vai buscar porque foi que você mudou. Então ele vai lhe punir. Se a pessoa convive com uma pessoa narcisista, nesse grau ele vai lhe punir. Porque ele já sabe que você fazia tudo para agradar, mas ele desagradava, você parou agora, ele vai dizer assim, agora você não tá nem aí para mim? Ele vai punir a pessoa. Ele quer dizer, não, boa é como você era. Obediente, submissa, que você quer mudar? Ah, você quer ver o meu lado ruim? Não queira ver o meu lado ruim, não. Então a pessoa, para conviver com essa pessoa, tem que buscar só Deus. Você não tem outra estratégia. Você não vai ter outra estratégia a não ser buscar a cura da alma. Porque qualquer coisinha que você mudar, ele vai perceber que você mudou. O narcisista, ele vai perceber, porque ele já estudou o comportamento, o sentimento, o que causa essa sua dependência emocional, esse seu medo, essa sua necessidade de fazer tudo para agradar ele. Então ele aprendeu a alimentar a alma dele de fora para dentro, mandando, tendo posse, domínio da outra pessoa. Então, se você tá doente e você mudar, ele muda pra pior, o narcisista. Entende? Ele muda pra pior, porque agora ele vai condenar, ele vai expulsar, ele vai botar de casa pra fora, ele não vai abrir a porta, ele vai virar no giraia. Porque na visão dele, ele não tem que mudar. E se você mudar, porque ele já estudou você, geralmente é uma pessoa muito mais esperta, você vai se surpreender. Porque ele aprendeu a estudar o seu comportamento. Entende? Então Deus diz, porventura a minha força, a força da pedra. Veja o que Deus estava ensinando aqui. Porventura é a força. Não, você se adaptou a essa visão. Você manipulou o seu sentimento, você estudou o seu sentimento para agradar a outra pessoa. Você acreditou que fazendo tudo, evitando tudo, agradando em tudo, a pessoa ia melhorar. E ela só piorou. A pessoa só piorou. Entende? Porque na visão dela, ela não tem nada que mudar. Ela estudou você. Ela aprendeu a manipular você. E é você que tem que fazer tudo porque você começou fazendo, agora não mude não. Essa é a visão de uma pessoa magoada. Da pessoa que está justificando. Aqui Deus explicou, a Jó está escrito, a justificativa das queixas. Quer dizer, eu estudei o meu sentimento querendo agradar a outra pessoa o tempo todo. Mas desconsiderando a visão do comportamento da pessoa. Quer dizer, eu ignorei a minha alma. Eu matei o Espírito Santo, eu idolatrei aquela pessoa. Eu deixei ela pisar em cima de mim. Eu deixei ela fazer tudo comigo, porque é mãe, porque é marido, porque é filho. Eu tentei agradar ao máximo e agora eu perdi o controle. Porque quanto mais eu faço, mais a pessoa me abafa. Mas a pessoa domina, mas a pessoa briga, mas a pessoa cobra. Porque ela tem o direito de fazer tudo, mas não aceita que você fale e nem faça. Ele vive competindo com você. Essa pessoa que é assim, ela vive competindo com você. Ela aprendeu a dominar você. Por quê? Porque ele abafou toda a amargura, toda a mágoa.
Então ele criou essa visão. Por que é que eu tenho que mudar? Por que é que eu tenho que ter paciência? Por que é que eu tenho que querer lhe ouvir? Por que é que eu tenho que querer saber da sua opinião sobre mim? Você não sabe por que é que eu sou assim. E eu não tô nem aí pra ninguém mesmo. Entende? Então ele não quer mudar porque ele já dominou você. O narcisista que mora com alguém, que ele é doente assim, ele já dominou o outro. Então você vai ver que se você não se pegar com Deus, você vai sofrer ao ponto de ficar igual a essa pessoa. Porque você fica aguentando tudo calada, fazendo tudo para agradar. Então quer dizer, você morreu viva. Morreu viva, matou a sua alma em vida. É isso que Deus explicou aqui a Jó. Então Deus diz, porventura a minha força, a força da pedra, não, eu fiz as minhas vontades. É isso que Deus explicou a Jó aqui. Eu forcei a minha natureza. Eu não quis saber de mim. Eu quis o tempo todo, acreditando estar agradando a pessoa, me submetendo a essa pessoa, e essa pessoa engoliu as minhas palavras, engoliu o meu comportamento, sugou a minha alma. Entendeu o que Deus estava explicando aqui a Jó? Então eu perdi a visão e estou justificando as minhas queixas, porque eu não sei a razão mais do meu ser. Eu vivi em função do outro. Eu vivi em função do outro, acreditando mudar o outro. Mas se eu não queria nem mudar, se eu não queria saber de mim, e eu tô vendo que a pessoa não tá querendo saber de mim, ela não tá nem aí pra mim. Se eu fizer 99, não fizer os 100, a pessoa já tá causando. Porque é uma pessoa amargurada. Ela vive pela visão. Então ela não quer saber do ser, ela quer saber do ter. Ela quer ter posse, ela quer ter poder. Ela quer poder, ela não quer saber do ser, ela não tá nem aí pra você. Porque na verdade ela aprendeu, não tá nem aí pra ela mais. Essa é a visão de uma pessoa amargurada. Entende? Então se você convive com algum tipo de narcisista, é todo essa ausência de blindagem que você não consegue mais se mover com essa pessoa. Você não consegue mais mudar, você não sabe mais como agradar, você não sabe mais ser você. Você buscou todo momento tentando agradar essa pessoa, tentando fazer pela pessoa, tentando mudar a pessoa, e você fez o quê? Você mudou você. E aí você se amargura. Entende o que Deus estava ensinando aqui a Jó? Você não teve fé. Você não tem visão, você não tem esperança. Perdeu a visão. Você perdeu a visão. E ele ganhou visão em você. Ele buscou você para sobreviver, mandar e manipular você, mas nem aí para você. Na visão dele, ele é amado se você continuar fazendo tudo isso. Se você ignorar quem ele é, não falar quem ele é, fazer tudo o que ele quer. Mas quem está convivendo, em algum momento vai chegar para você e vai dizer isso. Você já percebeu, fulano, que você perto do seu marido, você murcha. Você muda, você não se diverte, você mal fala. É aquela pessoa que está cativa emocionalmente. Por quê? Porque ela estava buscando amor, estava buscando suprir a pessoa para ser suprida, e a pessoa só se decepcionou. Ela só se frustrou. Por quê? Porque aquela pessoa que ela convive é amargurada, é traumatizada, é frustrada. Então ela está buscando a Deus para Deus mudar o outro. E o que é que ela fez com a alma dela? O que foi que ela fez com a alma dela? Né? Quer dizer, quando eu descobri com uma mãe narcisista, que eu descobri, se eu levar pros cantos, briga. Se eu não levar briga, não levo mais. Se eu venho todo dia na casa dela, ela briga. Se eu não venho, ela briga, não venho mais. E aí o que é que ela faz? O que é que o narcisista faz? Agora ele vai lhe condenar. Você vai passar pelo processo da pessoa agora lhe castigar. Eu passei por esse processo. Eu passei por essa fase. Chegar na porta, não abre a porta. Foi o que veio ver na minha casa. Porque se vinha todo dia não vem mais. Mas se eu venho, brigo. Se vem, briga. Então é melhor não vir, que aí pelo menos eu tô livre. 2, 3, 4 dias para poder brigar.
E eu já ia no final do dia, porque vai brigar, meu corpo vai doer, eu vou pra casa triste, porque só ouço reclamação, falar mal, vitimização. Então não tem pra que eu estar todo dia aqui, né? Quer dizer, você vai buscando uma blindagem, sabendo que você vai causar o desespero no outro. Porque quando você muda, ele piora. Quando você muda, o narcisista, ele piora. Porque ele quer você como você já é. E ele vive se vitimizando, e ele vive brigando, e ele vive murmurando, e ele vive cobrando de você para você se sacrificar mais. Para você fazer mais. Faça mais. Eu quero mais. Eu quero você aqui na minha casa todo dia. Eu quero que você se sacrifique por mim, porque no sacrifício eu me sinto amada. E você fica sem entender a visão. Quer dizer, com a prática você vai pegando a razão. Se eu faço, tá reclamando. Se eu não faço, tá reclamando, então reclame. Sem eu fazer. Então eu passei por esse processo. O processo do castigo. A pessoa tá castigando você. Por quê? Porque ela tá ressentindo. Então ou você aceita como ela é, ou você vai ficar igual a ela. Você vai ficar igual a pessoa. Você vai ficar uma pessoa fria, ressentida, porque você fecha os olhos, você finge que não está ouvindo, mas você vai estar descontando em outras pessoas, porque a palavra dela entra em você. Você se abala com o que ouve. Quando você não tem uma blindagem emocional, quando você não busca saber nada de Deus, quando você reza, mas não acredita em Deus, só reza, mas não quer saber da alma, do que Deus explica. Então, se a pessoa reza e não acredita que Deus fala, não acredita em nada de Deus, ela não quer saber. Ela vai fazer sacrifícios para agradar o outro. E aí é por isso que ela vai ficar sem fé, sem esperança. Entende? Quer dizer, tem que buscar o alimento da alma. Tem que buscar alimentar a alma, fortificar a alma para saber o que Deus vai dizer para você. Mas se você busca Deus e acredita que Deus não fala, não tem o que Deus fazer. Entende? A pessoa que ela busca Deus, mas ela já alimenta, se ela busca Deus e ela alimenta o ressentimento, alimenta a mágoa, é aquela pessoa que está se vitimizando o tempo todo, é aquela pessoa que está buscando em Deus, que Deus se vingue das pessoas, o que foi que ela passou na terra. Ela não busca Deus. Ela não crê na Bíblia. Ela vai rezar, mas ela não crê em nada. Então ela se submete. Ela vai se submeter a sobreviver ali. Então ela está estudando o outro. O que é que eu faço para sobreviver com essa pessoa? Então ela vai se sacrificando mais. Ela vai morrendo mais. Ela vai ficando mais descrente, mais sem fé e mais sem esperança. Porque ela não sabe a razão do que ela sente. E ela não busca saber. Ela naturaliza os problemas que é da alma. É uma pessoa que está totalmente almática, destemperada, descontrolada. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.